Essa semana chegou até mim um vídeo que me impressionou bastante, eu diria que me tocou realmente, da professora Célia. Ela é uma senhora de 67 anos, jovem, no auge de suas capacidades intelectuais, mentais, que o ano passado foi diagnosticada com uma doença autodegenerativa que não tem cura na medicina. E sabendo do desfecho dessa doença, ela decide pela morte. Ela decide pela eutanásia. Como no Brasil isso não é uma decisão, porque não há legislação que permita fazer isso, ela então foi para a Suíça. E lá, essa semana que passou, ela concretizou o seu desejo. Então, Alan, a gente vai tentar entender as motivações dela, tentar entender o que o Espiritismo nos ajuda a refletir sobre essa questão, considerando também, é claro, que na época de Kardec nós não tínhamos nem a tecnologia, que essa é uma discussão do nosso tempo, mas ainda assim o Espiritismo tem muito a contribuir. Interessante que na Suécia, a eutanásia, que é a morte conduzida por um terceiro sobre você, com a sua autorização, ou da família, se você estiver inconsciente, não é permitida. Lá é permitido o suicídio assistido. Então, ela tomou um medicamento para pôr fim, alguns minutos depois, à vida, e ali profissionais acompanham ela naqueles minutos finais daquele processo. Disse que é sem dor e muito rápido, e daí, inclusive, tem que comparecer ali autoridades policiais para confirmar o óbito e tal. Então tem um processo, uma parte legal envolvida e um investimento também que nem todo mundo tem condições de fazer toda essa documentação, viagem para lá, custear o processo, o procedimento, não sei o corpo se foi transladado para cá, se foi, enfim, tem um custo alto envolvido nesse processo. Bom, deixando de lado esses pontos e voltando ao que nós temos do Espiritismo, os espíritos, e Kardec inclusive, eles são contrários ao suicídio. Né? Eles são claramente contrários. Por quê? Porque, na realidade, é o espírito que é imortal. O corpo nós sabemos que é mortal e transitório. Se meu corpo mortal e transitório precisa passar, ou está passando, por situações até de não condição de movimento, de pensamento, eu não sei explicar por que cada um de nós passa por cada obstáculo desse na vida. Agora, o que a doutrina fala até hoje é que nós não devemos antecipar a morte por nossa conta. Então, tanto a eutanásia, que seria então uma decisão da pessoa, ela própria decide, ou do familiar, quando ela está inconsciente, mas a execução do procedimento é pelo profissional que está acompanhando aquele paciente. Isso. Seria a eutanásia. O que aconteceu com ela não foi uma eutanásia, foi então um suicídio assistido. Isso. Que também ocorre uma decisão dela, que está íntegra intelectualmente, capaz de decidir. Ela decide e ela mesmo recebe a substância que ela vai ingerir ali para que extinga a vida corporal. Então, entendendo esse contexto, né, de suicídio assistido, eu queria mencionar um outro ponto que me chamou muito a atenção no vídeo dela. Inclusive, a gente vai compartilhar o vídeo que foi publicado no Instagram dela mesmo. Eu acredito que não tenha nenhum problema da gente mostrar aqui também, para que quem nos acompanha possa também sentir o que nós sentimos. Então a gente vai aqui ouvir o que disse a professora Célia, explicando as razões para a decisão que ela tomou. Oi pessoal, sou a Célia. Os meus amigos e várias pessoas que conheço sabem que eu fui diagnosticada há 1 ano e meio com uma doença no neurônio motor, neurodegenerativa,
uma das consequências é essa minha voz aqui, que ela nunca foi desse jeito, eu estou perdendo a voz. Perdi meus movimentos, então eu estou vivendo um processo de degeneração física, não intelectual nem um pouco, estou super afiada intelectualmente, mas fisicamente estou sendo destruída mesmo por uma doença. Eu avaliei bem e há um ano, um pouco mais de um ano, eu decidi que eu iria lutar pelo meu direito de ter uma morte digna, uma morte assistida. Por quê? Porque eu, especificamente eu, apenas eu, não queria ficar totalmente dependente e ter que ficar presa numa cama ligada em aparelhos. Eu resolvi exercer o meu direito de escolher quando colocar um fim na minha vida. Então, nos últimos 6 meses, eu tive um trabalho muito intenso para localizar uma organização na Suíça, aqui onde eu estou, onde o suicídio assistido é permitido por lei. No Brasil, eu tentei muita ajuda, pedi ajuda para amigos, pedi ajuda para advogados, tradutores. Ninguém queria me ajudar. Quando eu dizia o que eu ia fazer, as pessoas simplesmente fugiam, caíam fora, desconversavam. Então, o que eu fiz? Eu mudei de estratégia, porque eu precisei de um advogado para me ajudar a retirar documentos no fórum, precisei de várias pessoas, laudos médicos, laudos de dentista. Me desculpem, eu menti para todos vocês, porque eu disse para todo mundo que eu estava vindo fazer um tratamento, que eu ia participar de um experimento clínico com medicamento novo para ALS. Inclusive, eu dei até o nome da farmacêutica que existe realmente na Suíça. Dessa forma, eu enganei as pessoas. Fiz tudo isso nos últimos 6, 7 meses. Fiquei exausta para conseguir exercer o meu direito a uma morte digna. Eu quero uma morte sem dor, uma morte limpa. Eu vou deitar numa cama que está aqui, vou ter 2 enfermeiras do meu lado, eu não vou sentir dor nenhuma e eu não quero mesmo, eu não aguentaria ficar nem um dia a mais, porque eu estou sofrendo. Hoje eu preciso de 3 pessoas para me levarem no banheiro. Uma me levanta, uma tira minha roupa, outra me ajuda a sentar. Então, eu estou no meu limite da minha dignidade. Eu vivi uma vida deliciosa. Inclusive, gente, esses últimos dias daqui foram os melhores dias da minha vida. Conheci museus maravilhosos. Agradeço a generosidade de pessoas que não tinham nem muita certeza por que eu estava aqui, mas que se prontificaram a vir me ajudar no meu tratamento aqui. Vieram, me acompanharam e me proporcionaram as melhores comidinhas e os melhores passeios. Gratidão, gratidão, gratidão. Essas pessoas foram de uma generosidade, talvez elas nem saibam quanto. Foram os melhores momentos e eu fiquei tranquila, porque eu sabia que eu não ia ficar presa numa cama, que daqui a pouco eu vou descansar para sempre, como todos nós vamos, né? Eu não estou fazendo nada diferente. Isso que está acontecendo comigo vai acontecer, todo mundo vai morrer. Então, eu só quis anteceder, ter a oportunidade de fazer isso. E eu indico para vocês e sugiro, lutem por esse direito no Brasil. Quem nunca passou pelo que eu estou passando, não imagina o que é você precisar e se sentir totalmente incapaz. Eu gritava, pedia por ajuda e ninguém me ouvia. Então, eu estou dizendo, eu sou uma privilegiada por estar aqui, privilegiada porque eu tinha muitos recursos, porque é muito caro e muito trabalhoso. Então, gente, lutem por uma lei que permita o seu direito à escolha de ter uma morte digna. Não é uma obrigação, é só uma escolha para quem assim o desejar. Então, vou em paz, fiquem em paz. Alain, um ponto que eu quero mencionar, que me chamou a atenção, é o fato dela explicar para as pessoas, para os amigos, para os familiares, dela tentar explicar o porquê dela ter tomado aquela decisão.
E não somente dela ter tomado a decisão, mas dela ter mentido. Ela não pôde contar a verdade para muitas pessoas que não aprovariam. Isso demonstra o que eu sempre digo, que, na verdade, existem muito poucas coisas que são de foro íntimo. A morte também é um fenômeno social, porque ela também influencia todas as pessoas que têm alguma relação com ela. E a gente, é até difícil mensurar o grau dessa influência, desse impacto que ela causa. Por exemplo, esse vídeo, essa circunstância, quantos jovens hoje, tendo acesso a isso, podem se imaginar na mesma situação, possam conduzir a sua compreensão do processo da vida biológico com base nessa circunstância, nesse acontecimento. E os familiares, as pessoas que a amavam, será que não se sentiram deslocados dessa decisão? Então, é esse fenômeno social que eu queria também colocá-la. Wilson, você sabe que alguns anos atrás, eu imaginei uma possibilidade futura que seria um momento que o espírito tivesse a consciência do momento da própria morte. É diferente isso. Não estou falando que o corpo não tenha condições de continuar em vida, estou falando do espírito que sabe que chegou o fim do ciclo reencarnatório dele e que ele precisa voltar ao plano espiritual para rever a evolução. Porque a gente também, pelos conceitos espíritas, temos um conhecimento que nós só evoluímos de fato na encarnação. Desencarnados nós aprendemos, nos instruímos, mas nós precisamos da prova aqui da encarnação para evoluir. Então eu imagino que vai chegar um dia, e aí eu não sei falar quando, pode ser que demore muito ainda, que nós vamos saber de antemão o dia da nossa desencarnação de forma natural. É o dia que vai cessar a minha experiência corporal. Então eu faço uma festa de despedida. Falo, gente, minha desencarnação vai ser agora, próxima aí, dia tal. Então eu tô aqui me despedindo e tal. Eu acho que vai chegar a esse ponto uma hora. Eu acho que a gente vai conseguir ter essa consciência. Agora, o que nós estamos vendo com esse fenômeno não é essa consciência. É uma vontade de não sofrer. É uma vontade muito utilitarista do corpo. Enquanto eu não estou com um corpo que vai ter limites e que eu vou depender dos outros, então evoca um pouco de egoísmo, evoca um pouco de vários sentimentos contraditórios para não querer passar por aquele fato realmente difícil. Eu não estou aqui minimizando o que ela ia passar, mas também ela não sabe da possibilidade de uma cura ser surgida, vir à tona, de desenvolverem algum medicamento que talvez não desse a ela uma parte dos movimentos e não tão dependente assim como ela já criou uma sentença, já se impôs o fim porque ela não queria passar por aquilo. Então, é difícil a gente se colocar no lugar da pessoa, é difícil a gente imaginar tudo que ela pensou, mas num primeiro momento, eu acho que pelo espiritismo isso não é um caminho que a gente deva escolher, não. Alain, um outro ponto que eu queria mencionar é a dificuldade que ainda existe na medicina, apesar de todo o avanço, de todos os equipamentos disponíveis, mas de diagnosticar ou de determinar a morte mesmo do corpo físico. Ainda hoje, equívocos podem acontecer. Eu me lembro que alguns meses atrás, o caso de um jogador de futebol que foi vítima de um acidente e foi atendido pelo Hospital Municipal de Americana. Ali, os relatórios médicos indicavam morte cerebral. Então, esse era o veredito final e a decisão já estava em cima de doação de órgãos ou não, mas a família não aceitou aquele veredito e transferiu esse rapaz para um outro hospital e ele voltou. Ele retornou. Né? Ele acordou novamente e está vivendo hoje. Então, casos como esse não são únicos, não são somente milagres, né, como alguns podem pensar. Isso pode acontecer na medicina. Como eu disse, apesar de toda a tecnologia, ainda é difícil mensurar, né,
o limite da vida para dizer que a vida cessou. Isso eu estou falando do ponto de vista material. Agora, se já é difícil do ponto de vista material, imagine, Alain, do ponto de vista espiritual. Como é ainda mais difícil. O Espiritismo nos ensina que o processo de desencarnação é um processo lento, que nós estamos aprisionados, ligados ao corpo físico, nós espíritos, estamos aprisionados ao corpo físico por laços muito firmes. E esses laços não se rompem de um momento para outro. Via de regra, são muitas horas, em alguns casos, muitos dias. Há relatos ainda, nas obras espíritas, de espíritos que ainda estão aprisionados após semanas. Eles ainda estão presos àquele corpo físico, inclusive vivenciando a experiência de acompanhar o próprio corpo no processo de decomposição, que é uma coisa horrorosa de se pensar. Ou seja, enquanto ainda há uma ligação daquele espírito com aquele corpo, ainda há possibilidade de retorno. E nós não podemos deixar de citar, quando falamos desse caso, do que também hoje é conhecido como mistanásia, que é a morte na miséria. O que é essa morte na miséria? É a pessoa que, por falta de recursos financeiros ou técnicos, não consegue prolongar a vida porque ela não tem condições para que isso faça. Condições que eu estou dizendo financeiras, principalmente. Ela não consegue prolongar a própria vida. Às vezes é o caso de um transplante, às vezes é o caso de um recurso, às vezes até básico de saúde nas cidades mais desenvolvidas, vamos falar assim, mas em outros pontos não, né? Então, tem até uma outra discussão ética aí, que é: quantas pessoas na população não têm os recursos mínimos para a preservação da vida? E nós já estamos aqui falando daqueles que não querem continuar a vida porque optam em não fazer isso acontecer. Então, existe aí um lado muito sério, muito triste, né? Um fato assim que ainda nos entristece bastante, que é a morte por falta de recursos básicos de manutenção da vida. Sobre o término da vida física e o completo desligamento do espírito daquele corpo, o Espiritismo vai dizer que quem garante que no momento final, no último instante, antes da suposta morte, né, do momento final, Deus não o convoca de volta para continuar uma existência. Como nós poderíamos saber disso? Há um ditado popular do senso comum que diz: enquanto há vida, há esperança. Então existem duas formas de interpretar isso. Porque vida não é a vida do corpo físico. Isso nós chamamos de encarnação. Nós chamamos de vida, a vida espiritual, a consciência humana que nos foi dada. Essa vida não pode ser interrompida. Essa vida não nos cabe tentar interrompê-la, porque é impossível, ela vai continuar. Você vai acordar no plano espiritual, ainda que você não acredite nisso. Você continuará se percebendo como individualidade, você se lembrará dos seus sofrimentos, se lembrará das suas decisões, você reviverá, ressentirá antigas decisões, isso pode gerar sofrimento. Então, e é por isso que o Espiritismo se coloca, nas obras de Kardec, contrário a qualquer tipo de interrupção da vida que não seja natural. Mas você mencionou sobre a mistanásia, que é a morte na miséria, você não ter acesso. Isso é uma coisa triste, a gente vê muito. Pessoas na fila de transplantes que não conseguem um órgão, apesar de existir a tecnologia, mas não tem acesso àquilo lá. E também as pessoas que não têm acesso a nem exames, né? Eu vi um caso recentemente
do sistema de saúde ligando para uma família dizendo que tinha uma vaga agora para poder fazer o exame e a filha respondeu: infelizmente meu pai já morreu. Então é muito triste isso. Nós temos um sistema de saúde que é único e no mundo, é referência no mundo. Ou seja, não estamos fazendo uma crítica aqui a esse sistema de saúde, sabendo que outros países considerados desenvolvidos não têm, e pessoas igualmente morrem nas mesmas condições. Então, nos Estados Unidos, a saúde tem um custo altíssimo. Você quebrar um braço lá, é muito fácil você ir à falência, né? Entre o pagamento de todos os profissionais que vão atender você, desde a ambulância, desde o oxigênio, tudo é cobrado do indivíduo. Muitas vezes ele tem que vender bens, vender o que ele tem para poder arcar com esse pagamento. Aqui no Brasil nós temos o SUS, então não é uma crítica ao SUS, mas é claro que ele tem que melhorar, né? Ele tem que melhorar e tem que melhorar muito, precisa de mais investimento. E todos aqueles que são contra o investimento no SUS para atender a população de uma forma geral e defendem que o atendimento tem que ser privatizado, são pessoas que realmente têm acesso, né, a uma condição melhor de vida e não dependem de um atendimento universalizado. Por isso, só essa colocação sobre a mistanásia, que é a morte da pessoa que não tem acesso a recursos existentes e disponíveis para algumas pessoas, nós somos absolutamente contrários a isso. Eu acho que no mundo onde a gente defende uma tal de meritocracia, todo mundo tem que ter as mesmas condições, né? Realmente você colocou bem, a vida do espírito imortal, né? Não é do corpo físico. O corpo físico é uma roupa que nós estamos usando. Então, querer ficar livre dessa roupa não extingue a vida, só deixa você livre dessa roupa e às vezes era uma roupa que ainda podia dar muito aprendizado para você, muitas oportunidades, né? Às vezes nessa posição de dependência do outro, você fica menos orgulhoso, você aprende outros valores que você não tinha aprendido ainda. Bom, então, se o Espiritismo de Allan Kardec se coloca contrário à interrupção da vida, que nós hoje, no tempo de Kardec, não tinha, né? A terminologia eutanásia, nem suicídio assistido, não existia isso naquele tempo. Então, nós depreendemos da leitura das obras de Kardec que o Espiritismo seria contrário à eutanásia e ao suicídio assistido. No entanto, o Espiritismo se aproxima muito de ser favorável à ortotanásia, que é a morte natural, é o processo da morte que acontece naturalmente, sem um prolongamento que não vai levar a nada, e que seja assistida, que a pessoa seja assistida durante esse processo com todos os recursos possíveis para minimizar ao máximo qualquer tipo de sofrimento. E aqui, é claro, a gente não pode dizer, né, que a ortotanásia é uma morte natural sem nenhum sofrimento. Não sei. Não sei dizer o que sente a pessoa que está nesse ponto, mas o que eu posso dizer é que existem recursos, medicamentos que podem ser utilizados para controlar, para minimizar esse processo, que é um processo natural. Então, é uma morte digna. Uma morte com dignidade, não é uma morte em que ele foi abandonado, que não tem, né, assistência, e nem tampouco é uma morte que está sendo abreviada, uma vida que está sendo abreviada, né, uma morte que foi planejada. Então, eu poderia dizer, segundo a leitura do Livro dos Espíritos, que a ortotanásia é bem aceita pelo Espiritismo. Ô Wilson, sabe que também me veio à mente agora que após a morte de Kardec, que era um pesquisador das questões espirituais, essa pesquisa praticamente parou. Então, olha quantos termos que nós citamos aqui hoje que Kardec nem imaginava existir. E hoje existem. Por que a gente não continua a pesquisa de Kardec? Nós já tentamos fazer isso no passado, organizar grupos mediúnicos para continuar perguntas, para vários grupos, né, fazer o mesmo processo de generalidade concordante que Kardec praticava, mas foi muito difícil isso e a gente acabou parando. Então fica aqui o convite também, né, para os espíritas que estão nos acompanhando. Quem sabe a gente se reorganiza para continuar essas pesquisas, perguntar para os espíritos, né, o que é isso, como que isso fica na visão espírita, como que a gente pode ver essa nova questão. São
tantas questões desde a desencarnação de Kardec, né? E ficaram paradas, né? Você veja que é tão interessante o que você disse, que nos leva novamente ao entendimento de como foi feita essa revelação espírita. Essa revelação não é atemporal. Aquilo que foi trazido era o que podia ser dito para aquele tempo. Ok, antecipando talvez algumas décadas, né? Porque muito do que foi dito ali a gente viu a confirmação décadas depois. Mas não é atemporal, não é para sempre, realmente. Então, isso nós precisamos de espíritos hoje que tenham vivenciado isso, que atuem nessa área, que tenham sido médicos na última encarnação, ou que atuem, né, no plano espiritual mesmo, assistindo pessoas dessa área. O que acontece com uma pessoa no plano espiritual depois da ortotanásia, depois da mistanásia, depois da eutanásia, depois do suicídio assistido, como essas pessoas se encontram. Não dá para colocar todo mundo num grupo só dos suicidas. Porque mesmo o livro O Céu e o Inferno, que traz relatos de diversos suicidas, mesmo lá nós encontramos uma diversidade muito grande, Kardec um cuidado muito grande para tratar desse assunto, porque ele considera, assim, as razões, as motivações de cada pessoa para levar. Lá nós temos o exemplo do pai que se mata, que comete o suicídio para que o filho não vá para a guerra. Não sei se você se lembra dessa passagem. Nós temos uma outra passagem de uma mãe que, não aceitando a morte do filho, também dá cabo da própria vida para tentar se encontrar com ele imediatamente no plano espiritual. Então são casos que existem fatores atenuantes para Kardec. Então nós não colocamos todos os suicidas no mesmo grupo, no mesmo saco, dando o mesmo destino para todos eles. Em algumas religiões que consideram que o suicídio é uma sentença final, definitiva, uma condenação, na qual aquela pessoa vai para o inferno e não faz nem curva. Wilson, a gente realmente não consegue medir a situação de cada indivíduo, por isso que chama indivíduo. São vidas singulares, né? Não dá para a gente colocar realmente tudo numa mesma bacia, no mesmo saco. São casos a casos, situações a situações, e a gente tem que desenvolver em nós o compadecimento, que é o esforço de entender a dor que o outro está passando. Então, volto a afirmar, não estamos aqui condenando a professora Célia, nós estamos só utilizando da publicação dela para trazer à tona esse assunto, para a gente pensar nos pontos de vista que a doutrina nos dá até hoje, para convidar os nossos amigos espíritas a continuarem a pesquisa, para que essas ideias não sejam acomodadas de uma forma torta, sem pensar. A gente precisa pensar, e é isso que nós estamos fazendo. Mas nós também precisamos nos compadecer da dor daquele que sofre, e não cabe a nós julgar o que cada um decidiu para a própria vida, né? Longe de nós tentar chegar a um termo a esse assunto que é tão complexo. Mas o que a gente pode concluir, Alain, é que o Espiritismo nos ajuda, de certa forma, a entender que temos que ter coragem, temos que manter a nossa esperança, mesmo diante da morte iminente, né, de um diagnóstico final. Tudo pode mudar. No momento final, no último minuto, aquilo pode ser revertido, como a gente viu tantas vezes, trouxemos aqui alguns exemplos também. Eu acho que é isso mesmo. Eu novamente agradeço. Até a próxima. Até a próxima.